A verdade como ficção, um olhar filosófico e lacaniano. Outubro 30, 2024. Este texto convida a reflexão sobre o conceito de verdade, articulando brevemente as filosofias ocidentais, orientais e africanas com a teoria lacaniana. A verdade é o tema central que permeia as diversas correntes de pensamento, moldando, quase inevitavelmente, nossa compreensão sobre a vida e a existência. O que realmente entendemos por verdade? Quando mencionamos a palavra verdade, conseguimos transmitir o mesmo sentimento a todas as pessoas. A verdade é algo que pode ser verbalizado ou é uma dimensão que reside no inconsciente? Ela realmente existe? Neste convite à reflexão, exploraremos a verdade através de elementos da mitologia grega e de uma breve análise das principais abordagens filosóficas, utilizando o legado de Jacques Lacan como fio condutor para entender suas implicações. Comecemos nossa análise na matriz da filosofia ocidental, que se enraiza na Grécia Antiga. Este ponto de partida é crucial, especialmente considerando que, por meio da exploração colonial europeia, nós, habitantes das Américas, enfrentamos uma dolorosa imposição de ocidentalização baseada nessas filosofias. Platão, em sua famosa Alegoria da Caverna, apresenta a ideia de que a verdade reside em uma realidade ideal e transcendente, além das aparências sensoriais. Para Platão, a verdade que percebemos através dos sentidos é, na verdade, um engano, uma mera ilusão que não atinge a essência das coisas. O conhecimento da verdade, segundo ele, exige uma ascensão intelectual, uma libertação das sombras que nos cercam. Essa busca pela luz do conhecimento é uma das mais nobres características humanas, não apenas para a compreensão filosófica, mas também para a reavaliação de nossas identidades e experiências. Em outras palavras, pensar sobre a verdade implica repensar tudo o que nos cerca. Aristóteles, outro grande pensador da Grécia Antiga, introduz a ideia de correspondência, sustentando que a verdade é a harmonia entre o pensamento e a realidade. Para ele, a verdade se expressa na afirmação de que algo é o que é e não é o que não é. Essa definição sugere uma noção de verdade absoluta, onde o verdadeiro se revela como um ideal universal, válido independentemente das percepções individuais. Entretanto, essa objetividade aristotélica nos leva a uma reflexão crítica. Se a verdade é uma correspondência com a realidade, até que ponto nossas interpretações são fiéis? Essa provocação nos faz considerar que, embora a busca por um entendimento verdadeiro e universal seja um princípio fundamental da filosofia, a complexidade da experiência humana frequentemente desafia essa dicotomia entre o ser e o não ser. Ao avançarmos para o período pós-medieval, encontramos René Descartes, que introduz um ceticismo radical em sua filosofia. Ele questiona tudo o que pode ser duvidado, exceto a própria atividade do pensamento. O célebre penso, logo existo emerge como uma afirmação inabalável de sua própria existência. Em contraste, Immanuel Kant propõe uma perspectiva diferente. Para ele, a verdade não é uma realidade acessível de forma direta, mas uma construção que surge da interação entre nossas experiências e as categorias do entendimento humano. Através dessa visão, Kant desafia a noção de um conhecimento absoluto, sugerindo que a verdade é moldada não apenas pela realidade externa, mas também pela maneira como a percebemos. Voltando nosso olhar para as tradições orientais, encontramos no budismo uma compreensão da verdade como um aspecto do despertar. Nesse contexto, a verdade é a liberação do sofrimento por meio da compreensão da impermanência e do vazio. A célebre citação de Buda, "A verdade é como uma flor, deve ser colhida no seu devido tempo", sugere que a percepção da verdade requer sabedoria e compaixão. Na filosofia chinesa, Confúcio e Laozi oferecem perspectivas distintas. Enquanto Confúcio enfatiza a verdade nas relações sociais e na moralidade, vinculando-a à ética e à harmonia, Laozi sugere que a verdade está mais relacionada à fluidez do tom, que não pode ser totalmente expressa em palavras, mas deve ser vivida. Na tradição africana, a noção de verdade é frequentemente comunitária e relacional. Filósofos como Kazi Viredu e Anton Wilhelm Mamo discutem a verdade no contexto da sabedoria coletiva e da experiência compartilhada. O conceito de Ubuntu ilustra essa ideia, eu sou porque nós somos, indicando que a verdade é construída através da interconexão e solidariedade entre as pessoas. Além disso, a oralidade nas culturas africanas enfatiza a importância das histórias e mitos como modos de acessar a verdade, reconhecendo que ela não é apenas uma abstração filosófica, mas uma experiência vivida. Ao refletirmos sobre a verdade à luz da teoria lacaniana, consideremos a figura de Tiresias, o adivinho cego da mitologia grega. Como pode um homem cego enxergar a verdade enquanto muitos de nós, que vemos, permanecemos ignorantes? Essa provocação nos leva a questionar: será que a visão física é realmente uma garantia de compreensão? Tiresias nos ensina que a verdade muitas vezes se revela na cegueira. Lacan nos provoca ao afirmar que a verdade é um efeito de descoberta. Ele destaca a relação entre a verdade e o mito, argumentando que ambos compartilham uma estrutura de ficção. Para Lacan, a verdade assume essa forma de ficção porque é sempre mediada pela linguagem, que, por si mesma, possui uma estrutura ficcional. Assim, a verdade se torna uma construção, uma história que contamos, repleta de interpretações e significados que nunca podem ser totalmente capturados. Agora, voltemos à frase de Philip K. Dick: realidade é aquilo que, quando se deixa de acreditar em sua existência, não vai embora.
Dick nos convida a considerar que a realidade não depende apenas de nossa crença ou percepção. Há algo intrínseco à realidade que persiste, independentemente de nossa capacidade de reconhecê-la ou compreendê-la. Aqui, encontramos uma interseção fascinante entre as ideias de Lacan e Dick. Ambos nos alertam para a complexidade da verdade e da realidade. A verdade, mediada pela linguagem e pela ficção, é uma construção que nunca pode ser totalmente revelada. A realidade, por outro lado, é uma presença constante que resiste à nossa percepção e crença. Ao refletirmos sobre essas duas afirmações, somos desafiados a questionar nossas certezas e a abraçar a ambiguidade. A verdade e a realidade não são entidades fixas, mas campos de exploração onde a linguagem, a crença e a experiência humana se entrelaçam. Uma indagação fundamental surge: descubro apenas aquilo que estou buscando? E se minha busca estiver distorcida por desejos e influências externas, o que, de fato, estou realmente descobrindo? Este questionamento nos leva a refletir sobre a natureza da verdade, até que ponto ela pode ser considerada objetiva se é moldada por nossas ambições e anseios. Assim, a descoberta da verdade se revela como um processo complexo, onde a subjetividade e a influência do desejo desempenham papéis cruciais na formação do que entendemos como real. Retornando à figura de Édipo, o rei que busca desesperadamente a verdade sobre sua identidade e destino, questionamos: até onde vai nossa curiosidade? A busca pela verdade é uma bênção ou uma maldição? Ao confrontar sua verdadeira origem, Édipo não apenas descobre sua história, mas também sua tragédia. A verdade, nesse contexto, se torna uma revelação dolorosa. Devemos nos perguntar: a verdade é realmente algo que desejamos encontrar? Lacan também afirma que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Assim, a verdade pode se esconder nos labirintos da linguagem. Se as palavras são insuficientes para capturar a essência da verdade, como podemos nos aproximar dela? Não seria necessário adotar uma postura de humildade diante do que chamamos de verdade? Refletindo sobre a frase lacaniana, a verdade é o que é sabido, mas não é o que é dito, somos confrontados com uma reflexão perturbadora: o que sabemos e não podemos expressar? O que permanece oculto atrás das palavras que usamos? Essa experiência é universal, a história não contada, o sentimento não verbalizado. A verdade, portanto, pode ser uma construção, sempre emaranhada em palavras que nunca conseguem capturar sua plenitude. A busca pela verdade, tão central à filosofia de Nietzsche, desafia nossa compreensão e nos confronta com a ilusão da certeza. Para Nietzsche, a verdade é um campo de batalha onde se desenrolam lutas de poder e interpretações subjetivas, um espaço onde a vontade de poder se impõe sobre a cristalização das verdades absolutas. Lacan, por sua vez, direciona nossa atenção para a relação entre desejo e saber, sugerindo que o que buscamos muitas vezes não é a verdade em si, mas a modulação da angústia que advém do contato com o real, um real que sempre escapa ao nosso entendimento. Nesse contexto, a célebre noção de Arthur Schopenhauer, o mundo como verdade e representação, nos leva a entender que nossos entendimentos do mundo são construídos sobre as representações que criamos a partir de nossas experiências e necessidades. Lacan, ao introduzir o conceito do objeto A, nos convida a refletir sobre como o desejo nunca é plenamente satisfeito, remetendo-nos a uma falta que permanece insaciável. Assim, a verdade que construímos na subjetividade se torna uma projeção de nossas angústias e desejos, uma obra de arte pintada com os pincéis de nossas ilusões. A etimologia da palavra revelação nos leva a entender que, em seu cerne, está a ideia de desvelar, ou seja, remover os véus que criamos para nos proteger. No entanto, essa ação de desvelar é arriscada, pois enfrentar nossas construções subjetivas significa confrontar nossas próprias mentiras. A cada revelação, deparamos-nos com as fragilidades da condição humana e as angústias que emergem das apostas amorosas, a crença na fidelidade e na exclusividade que buscamos no desejo do outro. Nesse jogo entre amor e razão, relegamos a autenticidade a um segundo plano, trocando a verdade pelo conforto da ilusão. Romantizando o banal, transformamos o cotidiano em poesia, atribuindo sentido às pequenas coisas que sustentam nossa existência. Podemos ressignificar nossas experiências, fazendo da vida uma haste que se ergue sobre tudo que conquistamos em busca de uma verdade que nunca se revela completamente. As histórias que contamos a nós mesmos são amuletos contra a angústia do desconhecido, armas que utilizamos para enfrentar os mistérios que cercam nossa relação com a morte e a finitude. Neste espaço de reflexão que une filosofia e psicanálise, deixo com vocês essas provocações. A verdade, na perspectiva lacaniana, é um conceito que nos incita a questionar a essência da nossa realidade. É uma busca, uma trilha pelo desconhecido, que pode, de alguma forma, ser conhecida. A pergunta que persiste é: seremos capazes de suportar a verdade que encontramos, mesmo que ela nos revele mais sobre nossa própria cegueira? Por fim, talvez o caminho não esteja em destruir as mentiras que criamos, mas em abraçá-las. Aceitar que a vida é composta por uma tapeçaria de verdades e ilusões, onde ficção e real se entrelaçam, pode nos permitir viver as verdades pessoais de maneira mais harmônica. Ao reconhecer que nossa percepção da realidade é sempre filtrada pelo desejo e pela falta, podemos encontrar um novo espaço de liberdade, onde a angústia não é um fardo, mas uma fonte de criatividade.
Neste espaço, a vida se torna uma dança entre o real e o imaginário, uma celebração da capacidade humana de transformar a banalidade em significado, onde a busca pela verdade se revela como uma narrativa infinita de autodescobrimento, ainda que, em grande parte, fundamentada em autoengano. Filosofia Opinião